Fala impressionadores, nesse vídeo eu quero ensinar vocês a integrarem o Python com o PowerPoint. Como que vocês fazem para criar apresentações automaticamente com aquilo que vocês estão criando dentro do Python? Você fez lá uma análise de dados super complexa com Python, super completa, cheia de coisa. Agora você quer preparar uma apresentação para você levar isso para uma reunião, para alguma coisa. Como que você prepara isso com Python? Eu vou te mostrar dentro desse vídeo. Então bora pro conteúdo que ele está sensacional. Bom, e antes da gente começar, a primeira recomendação é o seguinte. Aqui embaixo do vídeo tem o link do gabarito da aula e também de um PDF com o resumo, né? Que no final do gabarito dessa aula ele vai se tornar uma cartilha para você de consulta de criação de PPTs com o Python, beleza? Isso vai ser importante, então já faz o download direto aqui, já clica lá no link, faz o download, pega, salva isso no seu computador, porque vocês vão ver que essa biblioteca, ou seja, esse pacote de códigos do Python, que permite você criar PowerPoints, integrar o Python com o PowerPoint, ele é um pouco tricky, ou seja, ele tem algumas coisinhas, alguma forma de funcionamento muito específica dele. Então ele é aquele tipo de integração, aquele tipo de código que não é bom você ficar tentando decorar, porque ele tem uma forma de funcionamento muito específica e daria muito trabalho se decorar isso, mas sim você ter isso salvo em algum lugar no seu computador, seja em formato de cartilha, seja em formato de código, e eu já deixei os dois disponíveis aqui para vocês fazerem o download, para vocês poderem consultar sempre que vocês precisarem. E particularmente é como eu faço quando eu preciso usar códigos desse tipo, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Para a gente conseguir fazer a integração de Python com PowerPoint, a gente vai usar uma biblioteca chamada Python PPTX. PPTX, para quem não sabe, é a extensão dos PowerPoint. Os arquivos em PowerPoint que você cria, eles têm a extensão PPTX. E aí, para você, o primeiro passo que você tem que fazer é instalar essa biblioteca Python PPTX. Tudo que eu vou ensinar nessa aula serve em qualquer editor de código. Eu estou usando aqui na aula o Jupyter, se você quiser usar o Jupyter também, tem um vídeo de instalação dele aqui na descrição. Mas você pode usar o PyCharm, pode usar o VS Code e assim vai. A instalação é um pouco diferente, porque no Jupyter, para eu fazer a instalação, eu posso chegar numa célulazinha qualquer aqui, por exemplo, vou chegar nessa célulazinha daqui de código, vou botar aqui, ó, exclamação, pip, install, python-pptx. E aí, só rodar esse código aqui, ele vai entrar na internet para fazer o download. Se você estiver rodando isso lá no PyCharm ou no VS Code, você vai ter que ir lá no console, lá no terminal e rodar pip install python-pptx sem essa exclamação aqui, beleza? Então, olha lá, já fez a instalação. A instalação está completa aqui, você pode inclusive apagar isso daqui. Beleza. Agora, vamos começar a entender como isso aqui vai funcionar. Para essa biblioteca, eu recomendo muito, muito mesmo, que vocês tenham sempre a documentação aberta do seu lado. Então foi por isso que na cartilha e no gabarito, eu deixei disponível para vocês o link da documentação já direto, porque ele vai facilitar a nossa vida. E aqui na documentação, ele tem aqui User Guide, e ele tem aqui dentro do User Guide, se você entrar, ele vai ter alguns exemplos, como que você trabalha com textos, como você trabalha com gráficos, como você trabalha com tabelas, e assim vai, assim vai. Beleza? Mas, obviamente, eu estou aqui para explicar e simplificar um pouco as coisas para vocês. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer é criar a nossa apresentação. E para criar essa apresentação, a gente vai fazer assim, ó, from pptx. Então repara, na hora de instalar, você instala como python-pptx, na hora de usar, você importa a biblioteca pptx, import presentation. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou na biblioteca pptx, ao invés de importar ela completa, eu estou importando simplesmente um pedaço dessa biblioteca. Ou seja, o pptx é um pacote de código que tem várias e várias e várias funcionalidades dentro dele. Ao invés de importar ele direto, eu estou importando o presentation do pptx. E aí, para criar a sua apresentação, o que você faz? Você simplesmente chega aqui e faz assim, ó, a apresentação, que é a variável onde eu vou armazenar esse meu ppt, vai ser um presentation. E aí abre e fecha parênteses. Então o que ele vai fazer? Esse código aqui do presentation, ele basicamente vai criar um PPT para você e vai armazenar as informações dessa apresentação dentro dessa variável que você deu o nome de apresentação. E aí você vai aqui no meio do caminho editar o PPT que você está mexendo, né? Editar a sua apresentação e lá no final você vai salvar esse PPT. Beleza? Então a lógica, a estrutura que você vai fazer vai ser sempre essa. Você vai primeiro criar uma apresentação, depois você vai editar aquela apresentação no meio do caminho e no final você sempre vai ter que salvar. Então no final a gente vai ter aqui um apresentação.save e dentro do parênteses você vai passar o nome do arquivo que você quer que seja gerado no final. Então, por exemplo, no nosso caso, a minha apresentação eu vou chamar ela de meu ppt.pptx. Lembrando que você sempre tem que passar a extensão também do arquivo, beleza? E repare o seguinte, se você rodar o código exatamente dessa maneira que está aqui, você já criou um PowerPoint com Python. Ele vai criar e vai salvar. Esse PowerPoint vai estar vazio. Então, ó, se a gente rodar isso daqui, ó, rodou, ele rodou numa boa. E aí, se você olhar agora aqui, ó, lá dentro da pasta onde você está rodando esse código, ele na mesma pasta criou aqui o meu ppt.pptx. Se você abrir,
ele vai ser uma apresentação, olha lá, completamente vazia, não tem nada dentro dessa apresentação, tá vendo? Tanto que ele fala que até clica aqui para adicionar o primeiro slide, ou seja, nem slide tem nessa apresentação. Isso já dá um pouco pra gente e eu vou fechar essa apresentação porque a gente vai agora editar ela. Então, enquanto você está editando uma apresentação, não deixe ela aberta. Então, mas cuidado, a gente vai editar esse arquivo agora, meu ppt.pptx. Então, o que a gente vai fazer? Deixa ele fechado, porque se você tentar rodar o código com ela aberta, ele vai dar um erro de permissão, ele vai aparecer assim, permission error, porque você tentou editar um negócio que está aberto, beleza? Mas isso já dá uma noção pra gente de como que vai funcionar essa integração. Basicamente, você vai o tempo todo partir de coisas em branco, ou seja, quando você cria um PowerPoint, né, normalmente no seu computador, ele já abre com um slide, com um template definido e tudo mais. Quando você cria isso por meio do Python, ele cria uma apresentação, mas que não tem slide nenhum. Então, aqui na parte de editar o PPT, qualquer edição que você queira fazer, você sempre vai primeiro adicionar um elemento e depois você vai editar o elemento que você quer fazer. Então, por exemplo, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser adicionar um slide. Então a gente vai adicionar esse slide e depois, se a gente quiser fazer alguma coisa com ele, a gente vai editar ele. Quando a gente quiser adicionar um texto, a gente vai adicionar um texto e depois, se a gente quiser, a gente vai editar ele. Você nunca adiciona um texto editado. Você sempre adiciona um elemento cru, digamos assim, e depois você vai editando cada coisa que você quer dentro dele. Você vai ver isso aqui na prática como vai funcionar. Então, o primeiro tipo de PPT que a gente vai criar é baseado em algum layout. Como assim, Lira? Baseado em algum layout. Eu vou abrir aqui o meu PowerPoint para vocês poderem visualizar o que eu estou querendo dizer. É o seguinte, quando você cria naturalmente, né, normalmente no seu computador, uma apresentação no PowerPoint, o que ele faz para você? Olha só, ele já cria com um slide, e esse slide ele já tem um padrão de layout específico. Tá vendo aqui, ó? Que ele já tem um padrão de layout, ele já tem um título e um subtítulo. Se você reparar, se você clicar aqui nessa setinha embaixo, ó, de novo slide, você vai ver que tem vários temas aqui pré-definidos. E a biblioteca PPTX sabe que vocês têm no seu PowerPoint temas pré-definidos. E esses temas aqui, você pode, quando criar um slide usando Python, você pode escolher um tema desse daqui. Como? Da seguinte forma. Eu vou chegar aqui agora e eu vou no nosso PowerPoint adicionar um slide. Então como que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, ó, apresentação, ponto, slides, que é a lista com todos os slides que tem dentro do seu PowerPoint, ponto, add slide, para ele adicionar um slide. Beleza, beleza. Acontece que quando você faz isso daqui, esse cara vai te dar como resposta um slide propriamente dito. Então eu vou marcar aqui, ó, slide 1 vai ser o apresentação.slides.add slide. Então ele vai adicionar um slide no seu PowerPoint e vai armazenar esse slide dentro dessa variável slide 1. Beleza? Então se você quiser editar esse slide de alguma forma, adicionar um elemento dentro dele e assim vai, você vai usar essa variável que você criou aqui. Tranquilo. Só que repara o seguinte, aqui dentro do parêntese ele não vai ficar vazio. Aqui dentro do parêntese você vai dizer qual é o layout desse slide que você está criando. Como assim, Lira? Da seguinte forma, a gente vai aqui dentro passar um apresentação.slide layouts, no plural mesmo, toma cuidado com isso. E aí aqui, isso aqui vai ser uma lista de valores, ou seja, os layouts que você tem dentro do seu slide, qual dos layouts você quer? O primeiro layout, que é o índice 0, o segundo layout, que é o índice 1, lembra? Listas no Python começam a contar do 0. Então o primeiro é índice 0, o segundo é índice 1, o terceiro é índice 2, o quarto é índice 3 e assim vai. E que layouts são esses aqui, Lira? O que é isso de layouts? Isso daqui são os mesmos layouts que você vê no seu PowerPoint quando você clica aqui. Então esse primeiro layout aqui que tem um título e um subtítulo, esse é o layout de índice 0. Esse segundo layout daqui, ó, que tem um título e um bloco de texto aqui para você adicionar um texto, esse aqui é o layout de índice 1, é o segundo layout. Esse aqui é o layout de índice 3, de índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, índice 6, índice 7, assim vai. Então só para vocês terem uma noção disso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui agora e eu vou adicionar vários slides aqui no nosso PPT. Vários slides aqui no nosso PPT, olha lá. Só para você visualizar. Não precisa necessariamente fazer no seu, mas só para você ver, ó, vou adicionar um de cada tipo de layout. Se você quiser, você pode testar isso no seu computador também, olha lá. Eu vou adicionar do layout de índice 0 até o layout de índice 6. Tem mais. Se você olhar aqui no seu PowerPoint e olhar aqui na setinha, você vai ver que tem, ó, 9 tipos de layout daqui. Então é do 0 até o 8. Vamos adicionar todos então. Ó, 6, 7 e 8. Então eu vou botar aqui, ó, 6, 7, 8. E aí repara o seguinte, vou rodar esse código agora. Quando a gente rodou esse código agora, ele vai ter criado 8 slides, na verdade 9 slides, né, do 0 até o 8 são 9, 9 slides dentro do nosso PowerPoint com modelos diferentes. E aí você consegue visualizar, no seu caso, do seu computador, do seu PowerPoint, quem é o layout de índice 0, quem é o layout de índice 1, quem é o layout de índice 2 e assim vai, assim vai. Provavelmente vai ser igual ao meu, mas pode ser que, no caso de algumas pessoas, seja diferente. Então,
Eu vou abrir agora aquele meu PPT. E aí olha lá o que ele vai abrir para mim, ó. Abre o meu PPT, ó. O primeiro layout só tem título e subtítulo. O segundo layout, ele é um título e aquele campo de texto, tá vendo? O terceiro layout, ele bota um título e subtítulo, mas mais aqui embaixo, com o título, ó, tá vendo? Título embaixo e o subtítulo em cima, e assim vai. Esse outro layout tem 2 campos. O layout 5 tem 2 campos também, ó, tá vendo? São parecidos, mas tem meio que um subtítulo em cada seção. E o layout 6, ó, o layout 6 esse layout só tem um título. O layout 7 é o layout em branco. Então, presta atenção só no seguinte, como o Python começa a contar do zero, o layout 1 do seu PowerPoint, ele é, no seu código, cadê o nosso código? Aqui, ó. Ele é esse cara de índice 0. Então, o layout, quem é o layout em branco? O layout em branco aqui no PowerPoint que ele criou pra gente é o, layout, é o slide 7. O slide 7 é o cara que é de índice 6. Esse cara daqui é o slide em branco. Beleza? E esse cara daqui é o slide com título e subtítulo. E aí você tem vários outros modelos aqui no meio do caminho. Beleza? Eu, no nosso caso, vou criar um layout com título e subtítulo. Então eu vou comentar essa linha de código do slide em branco, que é um slide que a gente vai usar já já. Quando a gente for fazer outras PPTs aqui, a gente vai fazer outros PPTs ao longo dessa aula, não só um PPT. Mas eu vou, para esse primeiro exemplo aqui, eu vou criar esse layout com título e subtítulo. Agora, a gente tem que aprender a editar esse layout, editar esse PPT. Ou seja, eu quero editar o título e eu quero editar o subtítulo. E vai ser bem direto ao ponto. O título, lembra que eu falei para você? Você primeiro cria o cara e depois você edita ele. Então, primeiro você vai dizer quem é o título e vai dizer quem é o seu subtítulo. E aí, existem 2 formas de você acessar as informações de um layout padrão. No nosso, como assim, Lira? 2 formas de acessar as informações de um layout padrão? Vem comigo. Nesse primeiro PowerPoint, você tem um título e um subtítulo. Todos esses placeholders que ele chama, ou seja, essas caixas que estão esperando você colocar alguma informação dentro dela, você consegue acessar por meio do método slide1, que é esse slide que você está mexendo, .placeholders. Beleza? Esse slide1.placeholders, ele é uma lista com todos os elementos que você tem dentro do seu slide esperando para você preencher. Ou seja, com esses caras aqui. Então, o placeholders de índice 0, ele nada mais é do que esse primeiro cara daqui, que é o título. O placeholders de índice 1, slide1.placeholders de índice 1, nada mais é do que o seu subtítulo. Por quê? Porque esse slide que a gente criou aqui, ó, com layout padrão, com o primeiro layout padrão que a gente tinha, ele é esse primeiro slide daqui, tá vendo? Que tem um título e um subtítulo. Então, o placeholder de índice 0 é o título e o de índice 1 é o subtítulo. Lira, mas você falou que tinham 2 formas de acessar esse cara. Sim, o título, como ele é especial, digamos assim, o título de um slide ele é um cara especial, ao invés de acessar ele por meio do placeholder 0, você pode também, caso você queira, não é obrigatório, você pode acessar ele exatamente dessa forma, e eu particularmente acho que fica até mais intuitivo você acessar o título e o subtítulo da mesma maneira. Um é o primeiro item, outro é o segundo item e segue a vida. Mas na documentação você vai encontrar ele fazendo algo assim também, ó, slide1.shapes.title, ou seja, isso daqui já dá uma noção pra gente do que vai acontecer. Dentro de um slide, você pode ter vários shapes diferentes. Um shape, ou seja, um formato. Um formato pode ser um retângulo que você colocou em algum lugar. Um formato pode ser um título que você colocou em algum lugar, como esse caso daqui. Um formato pode ser um gráfico que você vai criar. Então, quando a gente entrar lá na parte de criação de gráfico, vai ser com shapes também. E assim vai, beleza? Então, você pode acessar ele dessa maneira daqui. O slide1.shapes.title, ele é o título que tem dentro daquele slide. E aí, se eu quiser editar esses caras, como que você edita eles? Você vai editar o título.text, vai ser, por exemplo, primeiro slide do Lira. E o subtítulo.text vai ser estamos criando PPT com Python. Tá vendo? E aí, repara o seguinte, eu vou garantir que o meu PPT está fechado, então vou fechar ele aqui, ó, fechei. E aí vou rodar esse código agora. Então o que ele vai fazer? Olha lá, ele vai criar uma apresentação, vai criar um slide nessa apresentação, vai editar o meu vai pegar o meu título e subtítulo e vai editar esses caras para ter um texto padrão. Se você olhar lá na sua pasta agora, aquele PPT que ele criou para você, olha lá, ele vai abrir aqui, tá carregando, tá lá, ó, primeiro slide do Lira, estamos criando PPT com Python. Tá vendo? Então você já conseguiu criar o seu primeiro slide aqui, né, sua primeira apresentação com Python. E você já viu também como que você adiciona novos slides no seu PowerPoint. Como que você adiciona novos slides no seu PowerPoint? Você adiciona eles usando sempre esse comando aqui, ó, apresentação.slides add slide.
Então, essencialmente, quando você quiser criar uma apresentação no PowerPoint, o processo é basicamente esse. Você cria um slide, edita as informações que tem dentro dele. Cria um slide, edita as informações que tem dentro dele. Cria outro slide, as informações que tem dentro dele. E assim vai para o tamanho do slide que você quiser construir. Beleza? E o legal é que alguns de vocês devem estar pensando, pô, Lira, mas eu vou ter que ter esse trabalho todo sempre que eu quiser criar um PowerPoint? Não, repara o seguinte. Quando você criar o primeiro PowerPoint com o seu código em Python, aquele código está pronto. Então, quando você quiser adaptar ele para alguma outra coisa, você provavelmente ou vai importar uma informação de algum lugar, por exemplo, esse título aqui não precisava necessariamente ser um título fixo. Ele poderia ser um título com as vendas do mês atual. Então, vendas de fevereiro de 2023, por exemplo. Você poderia colocar isso no título automaticamente de forma dinâmica com Python. E aí, sempre que você rodar esse código, ele vai criar um PowerPoint novo, seguindo todo aquele passo a passo de configuração que você já fez aqui. Então, assim, quando eu falo de criar PowerPoint com Python, dá muito mais trabalho do que você criar o PowerPoint na mão, com certeza dá. Mas a vantagem é que aquele código já fica pronto. E na próxima vez que você precisar criar um PowerPoint naquele mesmo modelo, é só você pegar e, pum, rodar o seu código, que ele já vai rodar aquilo atualizado para você. Então você consegue construir o seu código de uma forma inteligente, que ele consiga, com informações dinâmicas, preencher o seu PowerPoint. E é isso que a gente vai começar a fazer agora, aqui para baixo. Então, vamos lá. Agora, ao invés de criar um PowerPoint, eu vou deixar esse código aqui para a gente ter, ó, criando um PowerPoint baseado no modelo, e a gente agora vai criar um PowerPoint baseado num slide em branco, para a gente personalizar ele do jeito que a gente quiser. A gente vai adicionar caixa de texto dentro dele, para poder adicionar vários parágrafos dentro de um mesmo texto dentro dele, e assim vai. E depois a gente vai aprender a criar PowerPoint com gráficos. É óbvio que nessa aula daqui, eu não vou ensinar tudo que dá para você fazer de Python com PowerPoint. Afinal de contas, é uma aula única do YouTube, senão eu ficaria aqui horas e horas falando para vocês. Mas foi por isso até que eu recomendei a documentação para vocês. Porque depois que vocês fizerem essa aula daqui e entenderem a estrutura, essa lógica, vocês podem vir, por exemplo, Lira, como é que eu faço para adicionar imagem dentro do meu PowerPoint? Vocês podem vir aqui na documentação e aqui no User Guide procurar aqui, ó, Working with Texts, Getting Started, dá uma olhada aqui, clica aqui, fuça um pouco aqui que vocês vão encontrar onde que fica a parte de adicionar imagem e vai ser bem parecido com a parte de adicionar texto, com a parte de adicionar gráfico que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Vamos agora criar um slide em branco e vamos adicionar manualmente os textos dentro dele. Como que a gente vai fazer isso? Ó, para criar um slide você sempre vai precisar disso daqui, ó, from pptx presentation, tá vendo? E aí você sempre vai salvar esse ppt no final, porque no meio do caminho você vai editar ele e você vai salvar. E agora eu vou chamar esse aqui de meu ppt2, só para a gente criar um outro PowerPoint. E aí agora, na hora de editar o PowerPoint, a apresentação que a gente está criando, eu não vou partir de um PowerPoint com algum modelo preenchido. Eu vou partir de um PowerPoint com um slide em branco. Então agora eu vou chamar aqui, ó, slide, vou nem botar slide 1, vou botar só slide, vai ser um slide em branco. Vai partir de um slide em branco. Beleza. Agora, a partir de um slide em branco, como que eu faço para adicionar coisas dentro desse slide? Lembra que eu falei para vocês que todos os elementos do seu slide, né, do seu slide mesmo, vão estar dentro desses shapes aqui? Então, repara o seguinte, agora, ao invés de partir de um layout ponto que já tem elementos, eu vou adicionar esses elementos. Como? A gente vai fazer assim, ó, o nosso slide.shapes, e aí se você colocar o seu slide.shapes, e você der um ponto aqui e apertar o tab, você vai ver que ele vai abrir para você aqui, ó, vários adds, tá vendo? Ó? Adicionar um gráfico, adicionar um grupo, adicionar uma imagem, adicionar um shape, ou seja, um retângulo, um triângulo, uma bola, alguma coisa assim, adicionar uma tabela, adicionar uma caixa de texto. Então, dentro desses shapes, ele te mostra já os métodos que você tem de coisas que você pode adicionar dentro do seu gráfico. Nesse nosso caso aqui, eu quero adicionar um text box, ou seja, uma caixa de texto onde a gente vai escrever alguma coisa dentro dele. Então, eu vou botar assim, ó, caixa de texto, vai ser o meu slide.shapes.addTextBox. Só que repara o seguinte, uma caixa de texto, quando você adiciona ela no PowerPoint, o que você define nela normalmente? Quando você manualmente vai lá e adiciona aquela caixa de texto no PowerPoint. Ó, vamos olhar aqui no PowerPoint. Uma caixa de texto nada mais é do que você vir aqui em inserir e inserir uma caixa de texto como essa daqui, ó, caixa de texto, tá vendo? E olha lá, quando você coloca uma caixa de texto aqui no PowerPoint, você define algumas coisas ao mesmo tempo sem você saber, só com o seu mouse. Você define, ó, a posição inicial desse topo daqui, tá vendo? A posição inicial onde vai aparecer a caixa de texto, a altura dela e a largura dela. Então, a mesma coisa vai ser no Python. Quando você for criar essa caixa de texto aqui dentro, você vai ter que passar basicamente quem é x, quem é y, quem é a largura e quem é a altura. Lira, como assim? Quem é x, quem é y, largura e altura? Quem é x e quem é y é qual é a distância que essa caixa de texto vai começar do início do seu slide, que é essa pontinha aqui de cima. Qual vai ser a distância daqui até essa pontinha inicial? Tanto no eixo x, que é a distância
horizontal, quanto no eixo Y, que é a distância vertical. Na prática, você pode ficar testando valores, mas o grande ponto é como que você passa essas informações aqui dentro. Você vai precisar importar um novo cara aqui. Você vai precisar fazer assim, ó, from pptx.utils import inches. O que é inches? Inches é polegadas, né? Não sei, telas normalmente são medidas em polegadas, né? Ou seja, quantas polegadas tem a sua televisão? Ah, minha televisão tem 50 polegadas, 40 polegadas, 20 polegadas e assim vai. Então o padrão dessa biblioteca, como referência de distância, é polegadas. Eu sei que pra gente é meio contraintuitivo isso, mas não tem muito problema. Por quê? Porque você pode ficar testando valores aqui e encaixando a caixa de texto exatamente onde você quer. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou criar da seguinte maneira. Eu vou definir, ó, x vai ser 1 polegada, você faz assim, ó, inches 1 polegada. Y vai ser também 1 polegada, inches 1. A largura, eu vou colocar a largura sendo 2 polegadas, inches 2. E a altura vai ser também 2 inches, beleza? Se inches não for polegadas, eu falei isso completamente errado aqui ao tempo todo do vídeo. Mas se eu não me engano, inches é polegadas mesmo. O que importa é uma unidade de medida, é isso. Beleza? Então vamos seguir no baile. Agora, galera, repara o seguinte. Agora a gente conseguiu criar uma caixa de texto dentro do nosso slide que tem essas informações aqui. Repara, você cria a caixa de texto vazia. É aquele processo que eu falei para vocês lá no início. Você cria um elemento vazio e depois você edita ele. Então a gente vai criar a caixa de texto vazia e agora a gente vai começar a adicionar textos dentro dela. Então, se eu rodar o código dessa forma que está aqui, olha só, vou rodar ele. Primeiro, ele deu um erro aqui, porque eu botei, olha lá, pptx.utils no plural, e não é no plural, é no singular, pptx.util, beleza? E aí agora ele rodou e criou o meu PowerPoint. Então agora vamos lá. Se a gente abrir lá o nosso PowerPoint, abrir aqui o ppt2, olha lá o que ele vai mostrar pra gente. Ó. Criou aqui, e se você olhar aqui dentro, se você clicar aqui, você vai perceber, ó, que você tem uma caixa de texto aqui, tá vendo? E essa caixa de texto começou com 1 polegada de distância daqui, ó, do topo da página, beleza? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aí você passou a largura e a altura dela e ela ficou aqui bonitinha para você. Agora, repara o seguinte, ela está vazia, ela não tem texto nenhum. Então vamos fechar o PowerPoint e vamos aprender a adicionar texto dentro dela. Pelo que a gente já viu aqui em cima, você deve imaginar uma forma já de adicionar texto dentro dela. Por quê? Porque se o título, eu adiciono o título botando título.text. O subtítulo, eu adiciono texto colocando subtítulo.text. Se eu quiser colocar um texto na minha caixa de texto, o que eu faço? Caixa de texto.text vai ser igual a slide de vendas do mês de janeiro, por exemplo. Beleza? E aí, não precisa nem botar slide dele, eu posso colocar vendas de janeiro. Ponto, vendas de janeiro, vai ficar melhor. Beleza? E aí, se eu rodar esse código agora, ele não deu erro nenhum. E se você abrir lá aquele PowerPoint que você criou, lembra de estar com ele sempre fechado quando você estiver editando o seu código, beleza? E aí, se eu abrir agora esse PowerPoint, olha lá, vendas de janeiro, está escrito aqui, beleza? E aí, repara o seguinte, agora você começa a ter algumas perguntas, do tipo, pô, Lira, legal, ele colocou vendas aqui de janeiro, mas se eu quisesse colocar vendas de janeiro, e aí aqui eu colocasse assim, R cifrão 10 mil, e aí aqui embaixo eu colocasse aqui, produto mais vendido foi tal. Ou seja, eu quero colocar vários parágrafos dentro dessa caixa de texto. Como que eu faria isso? Você tem essencialmente duas opções para você fazer isso, tá? A primeira dessas opções é você chegar aqui dentro do seu código em Python e o seu texto ser um texto de múltiplas linhas. Aqui no texto você colocar Enter, você colocar várias e várias coisas dentro do seu texto. E ele vai jogar isso lá para o PowerPoint. A segunda opção, então essa daqui seria a nossa primeira forma de editar uma caixa de texto. A segunda forma é você criar parágrafos diferentes. E qual é a vantagem de você criar por parágrafos diferentes? É que você pode fazer formatações diferentes. Como assim? Vamos lá. A segunda forma, então, é você criar parágrafos. E aí, repara o seguinte. Ao invés de editar... Você pode colocar a caixa de texto assim. Mas repara o seguinte. Se eu quiser adicionar agora um novo texto e eu colocar assim, ó, caixa de texto... .text vai ser igual a, por exemplo, R cifrão 10 mil, que foram as vendas de janeiro, 10 mil. Ele vai substituir o texto da caixa de texto para esse texto aqui de cima. Aí você pode falar, ah, beleza, é o texto antigo concatenado com o texto novo. Pode. Mas a opção que eu vou preferir fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou criar um parágrafo. Parágrafo. Beleza? Eu vou criar um parágrafo. E aí, como que eu crio um parágrafo? Para você criar um parágrafo, eu sei que isso aqui não é muito intuitivo,
ao invés de você editar direto a sua caixa de texto, as caixas de texto dentro do PowerPoint, elas têm um cara que é chamado de text frame. Text frame. Então o que você faz? Você faz assim, ó. Text frame vai ser a sua caixa de texto, ponto, text frame. Beleza? E aí, dentro do text frame que você adiciona um parágrafo. Eu sei que isso é meio contra-intuitivo, dá um pouco mais de trabalho. Por isso que eu falei, é uma biblioteca que ela não é muito boa de você ficar tentando decorar as coisas. É legal você meio que entender que, tipo, quem criou a biblioteca fez ela funcionar assim. Seria muito mais fácil você colocar só parágrafo e adicionar um parágrafo na caixa de texto. Né? Mas na prática, você vai adicionar um parágrafo dentro desse text frame. Então você vai fazer assim, ó, parágrafo vai ser textframe.add paragraph, beleza? E aí lembra de colocar o abre e fecha parênteses aqui. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar um parágrafo e armazenar as informações desse parágrafo nessa variável. Então agora, se você quiser editar esse parágrafo para escrever algum texto dentro dele, você vai fazer parágrafo.text, vai ser igual a, por exemplo, rcifrão 10.000 para você colocar as vendas do mês de janeiro. Agora, se eu quiser adicionar um novo parágrafo, você já criou o text frame. Então você pode, para adicionar um novo parágrafo, fazer de novo. Parágrafo.text. Parágrafo vai ser igual ao textframe.add paragraph, ou seja, você adiciona um novo parágrafo, igual a gente fez para adicionar slide. Você adiciona um slide, edita ele. Adiciona outro slide, edita ele. E assim vai. Então, add paragraph, e aí parágrafo.text vai ser igual a, por exemplo, produto mais vendido foi, digamos, o iPhone. Você trabalha numa loja de celular e o produto mais vendido foi o iPhone, beleza? Aí você vai me perguntar, Lira, e se eu quisesse que esse 10.000 aqui tivesse ficado em negrito? Se eu quisesse que esse cara daqui tivesse um tamanho maior, ou seja, ele fosse, o tamanho do texto fosse maior, como que você vai fazer? Você sempre vai editar o parágrafo.font. Tá vendo? Você cria o parágrafo primeiro e depois você faz todas as edições que você quer fazer dentro dele. Então eu vou colocar aqui, ó, parágrafo.font, por exemplo, color para você mudar a cor, ou então .size para você mudar o tamanho da fonte, beleza? Ou então, por exemplo, .bold, para você colocar ele em negrito. Quero colocar ele em negrito. Negrito vai ser, ó, negrito vai ser igual a true, ele vai transformar esse cara aqui em negrito. Ah, Lira, eu quero esse cara aqui em negrito e eu quero ele com tamanho maior de texto também. Repara o seguinte, para você fazer essas edições, a biblioteca do Python PPTX é meio chatinha para fazer edições visuais e tal. Então foi o que eu falei, dá um trabalhinho você criar o primeiro PowerPoint bonitinho, tudo certinho. Por isso que eu recomendei a documentação para vocês, porque vai ser um negócio que vai dar trabalho a primeira vez que vocês forem fazer, se vocês quiserem fazer um PowerPoint super bonito e tudo mais, beleza? Mas para você editar o tamanho de uma fonte, você precisa de uma outra unidade de medida. Esse pptx.util, ele tem as unidades de medidas que você tem, igual você tem no PowerPoint mesmo, olha só. Dentro do PowerPoint você tem, normalmente ele tem tipo centímetros como unidade de medida de margem, né, dentro do tamanho do seu slide e tudo mais. Só que aqui, ó, a unidade de medida do tamanho da letra, ela é tipo um número, que para a nossa biblioteca Python PPTX fica dentro desse PT aqui. Então você vai importar dentro do pptx.util esse pontos, né, PT de pontos, como se fosse points. E aí aqui no parágrafo, você vai botar, ó, parágrafo.font.size vai ser igual, e aí você diz aqui qual o tamanho da fonte que você quer. Eu quero um tamanho 30 na minha fonte, beleza? E aí repara o seguinte, agora esse texto vai estar padrão, ele vai adicionar esse parágrafo aqui em negrito com tamanho 30 e depois vai adicionar esse parágrafo aqui com texto padrão, não vai ser em negrito tamanho 30. Vamos ver, ó. Rodei. Opa, deu um erro aqui, ó, de permissão, tá vendo? Permission error. Por quê? Porque o meu PowerPoint está aberto aqui na outra tela, tá vendo? Então você fecha o PowerPoint, pode salvar ou não, tanto faz, ele vai substituir o PowerPoint mesmo. E aí quando você rodar agora, ó, rodou numa boa, e aí quando você abrir lá o seu PowerPoint agora, ele vai mostrar para você, olha lá, tararara, aquele slide, tá lá, ó, venda de janeiro, 10.000, tamanho 30, tá vendo aqui, ó, quando você selecionar, ele vai dizer, ó, 10.000, tamanho 30, tá vendo? Aquele PT é o tamanho exatamente igual ao que tem aqui em cima do PowerPoint para você. E aí ele dá lá, escreve o texto depois para você, tá vendo? Bonitinho. E você pode ver que o seu texto ficou até maior do que a sua caixa de texto, tá vendo? Não tem problema, ele consegue exibir o texto para você, só toma cuidado para você ficar com o seu PowerPoint organizadinho. Tranquilo? Beleza, galera. Então agora a gente conseguiu já criar um PowerPoint baseado no modelo, criar um PowerPoint em branco baseado em texto. Como que eu faço agora para adicionar gráficos num PowerPoint, né? Eu quero um slide só com gráfico. Você pode fazer isso adicionando num PowerPoint que você já tenha feito, ou você pode criar um novo PowerPoint. Para a gente mexer com gráficos, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou importar esses caras aqui de cima, Ctrl+C, Ctrl+V,
eu vou criar a nossa apresentação, igual a gente fez aqui, apresentação.presentation, beleza? E eu vou salvar a nossa apresentação da mesma forma que a gente fez nos outros, só que agora com o nome meu PPT3, beleza? Agora, repara o seguinte, agora aqui a gente vai criar o nosso gráfico, né? Então, primeiro, eu vou adicionar um slide aqui dentro vazio, você sempre tem que começar fazendo isso, adicionando um slide ali dentro. Então, eu vou adicionar um slide vazio dentro desse PowerPoint, e aí dentro desse slide eu vou criar o nosso gráfico. Acontece que para você criar o seu gráfico, você precisa ter informações para você exibir dentro desse gráfico. Então as informações que eu vou colocar aqui vão ser bem simples. Eu vou colocar, por exemplo, aqui ó, uma lista de produtos, que vai ser, por exemplo, um iPhone, o iPad, digamos que você trabalha numa revendedora da Apple, e o AirPod, beleza? E aqui eu vou botar a quantidade de vendas de cada um desses produtos. Por exemplo, 1.500 iPhones, 1.000 iPads e 2.000 AirPods. Beleza? Então tá aqui produtos e quantidade de vendas. Nesse caso, o gráfico que eu vou criar, ele vai ser com essas informações aqui. Mas pensa que eu estou mais preocupado aqui nessa aula em te mostrar como que você integra o Python com o PowerPoint. E essas informações aqui, elas não precisam necessariamente vir de um hard code, ou seja, de um código que você escreveu manualmente aqui dentro. Elas podem vir de um banco de dados, elas podem vir de uma análise de dados que você fez, elas podem vir de onde você quiser. O fato é, você vai precisar de uma lista com as informações que você quer colocar na categoria do seu gráfico, ou seja, as informações que você vai botar ali no eixo X do gráfico e os números que você quer exibir dentro do seu gráfico. Como se você estivesse criando um gráfico no Excel, como se você estivesse criando um gráfico no PowerPoint mesmo, você sempre precisa disso. As categorias que você vai colocar e as informações que você vai exibir ali dentro. E aí eu não sei se você lembra ou sabe disso, mas basicamente os gráficos, quando você vai criar os gráficos no Office, seja no Excel, seja no PowerPoint, assim vai, a nomenclatura que eles dão é: as categorias são as informações que você vai colocar no eixo X e a sua série de dados são as informações que você vai colocar no eixo Y, beleza? Então esse cara daqui vai ser a minha série de dados e esse cara daqui vai ser as minhas categorias. Então eu vou colocar esse comentário aqui do lado só para ficar intuitivo pra gente, beleza? Pra gente quando for fazer, a gente saber o que a gente está fazendo. Então vocês já devem imaginar mais ou menos como vai funcionar a criação de gráficos aqui dentro. A gente vai ter que primeiro criar um gráfico, vai ter que dizer para ele que esse aqui é o eixo das categorias, que esse aqui é o eixo das séries de dados e colocar esse gráfico dentro do nosso slide. Beleza, como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma da caixa de texto, o nosso gráfico ele vai precisar dessas informações aqui. Ele vai saber qual é a posição onde você quer colocar esse gráfico, qual é a largura e qual é a altura. Então eu vou copiar daqui de cima essas posições só para a gente já ter um valor aqui preenchido. De novo, você pode testar aqui com os valores que você quiser para ver onde fica melhor posicionado o seu gráfico e assim vai. Por exemplo, inclusive eu vou aumentar aqui, vou botar a largura dele 5 e a altura dele 3, para a gente ter um gráfico um pouco maior, beleza? Beleza. E aí, para você criar gráficos, você vai ter que importar outros dois caras aqui dentro. E eu vou explicar para que serve cada um deles. Então, from pptx.chart.data, import category... Category Chart Data. Assim, ó, Category Chart Data. Se eu não estiver pronunciando corretamente, não tem problema. É o que está escrito aqui. Beleza? E from pptx.inum.chart import xl chart type. O que são esses dois caras aqui? A gente já vai entender agora. Esse cara daqui de cima é o cara que vai permitir a gente criar uma categoria do nosso gráfico. A gente adicionar as categorias e adicionar as séries de dados. Então esse cara daqui é quem vai controlar as informações que você vai colocar no seu gráfico. E esse cara daqui é o cara que a gente vai usar para escolher qual tipo de gráfico a gente vai querer colocar ali dentro. É um gráfico de pizza? É um gráfico de linha? É um gráfico de coluna? Qual tipo de gráfico a gente vai colocar ali dentro? Vai ser um parâmetro desse XL Chart Type, beleza? Então vamos fazer isso. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer assim, ó, os dados do meu gráfico vão ser o meu Category Chart Data. E aí agora você vai editar, ó, meus dados do gráfico.categories, que sei lá como é que pronuncia isso aqui, meu inglês está ótimo, vai ser os produtos, beleza? E os dados do gráfico.series, ou seja, as séries de dados do meu gráfico. Tá vendo por que eu expliquei a nomenclatura? As categorias são os seus produtos e a sua série de dados é a informação que você quer exibir dentro do gráfico mesmo. Então, ponto add series, né? Porque você pode ter mais de uma, então o método para você colocar uma série de dados ali dentro é add series, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 séries de dados se você quiser dentro de um gráfico. E aqui dentro do parênteses você vai passar as suas vendas. Só que repara o seguinte,
você pode dar um nome para essa série. Então você passa aqui duas informações. O nome da sua série de dados que você quer colocar ali dentro, para caso você tenha mais de uma série de dados, ele automaticamente criar uma legenda para você. Então você pode colocar aqui vendas e aqui o valor que você quer exibir dentro dessa série de dados. Ali, eu quero que no meu gráfico tenham duas séries de dados. Ué, você vai e coloca outra aqui. É só você chegar aqui, outra série de dados, por exemplo, com quantidade de produtos vendidos, e aqui você colocaria a quantidade, beleza? Não é o nosso caso, mas poderia ser feito. E aí, depois disso, o que você vai fazer? Você vai agora, nesse slide que você importou aqui, ó, você vai nos shapes dele fazer o quê? Fazer um add chart. Tá vendo? A estrutura disso daqui é a mesma estrutura que a gente fez aqui em cima para adicionar uma caixa de texto, ó. Slide.shapes.addTextBox. Beleza? Slides.shapes.addChart. E aí, dentro do gráfico, o que você vai ter que passar? Primeiro, o tipo de gráfico que você vai criar. A gente já vai mexer nisso. Depois, as posições de onde vão ficar esse gráfico. Então, X, Y, largura e altura. E tem que ser nessa ordem daqui mesmo, tá? Porque ele sabe as informações que você está passando de acordo com a ordem que você está passando. Primeiro ele pede o tipo, depois ele pede X, Y, largura e altura. E por último, ele pede os dados do seu gráfico que você quer exibir. Beleza? Então é isso aqui que você vai ter que passar. Agora você vai me perguntar, Lira, beleza, mas como que eu escolho um tipo de gráfico? Bom, se você for olhar lá no Excel, você vai ter que ver que tem gráfico de linha, gráfico de coluna empilhada, gráfico de pizza 3D e assim vai. Como que você pega isso desse XL Chart Type? Como você pega isso? Você pega isso da seguinte maneira. Eu vou deixar para vocês no gabarito disponível, estou olhando para o lado aqui, até para pegar, porque eu já procurei isso na documentação para deixar de mão beijada para vocês, o link que mostra para a gente todos os tipos de gráfico que tem disponíveis. Então, se você copiar esse link e entrar nesse link aqui da documentação, olha o que ele vai mostrar para a gente aqui, ó. Ele vai mostrar para a gente uma lista com todos os tipos de gráfico, o que é aquele gráfico. Então, o nome que você vai ter que usar, tá vendo? E o tipo de gráfico que ele é. Então, ó, tem vários tipos de... Cara, tem muito tipo de gráfico aqui dentro, muito mesmo, tá vendo? Gráfico de pirâmide, gráfico de surface, gráfico de pizza, que em inglês é gráfico de pie, né? Que eles chamam de gráfico de torta. Não sei por que é torta lá e pizza aqui, mas enfim. E mais o gráfico que a gente vai querer usar aqui, o tipo de gráfico que a gente vai querer usar aqui, dentro desse caso, vai ser justamente um gráfico de coluna. Então vai ser, basicamente, eu vou escrever o que aqui? Né? O que você vai precisar escrever? Você vai precisar escrever esse cara daqui, que é quem escolhe o tipo de gráfico, XL Chart Type, ponto, e o nome do tipo de gráfico que você quiser. E aí você pode pegar o daqui. O que eu vou pegar vai ser esse cara daqui, ó. Vai ser o Column Clustered, que é o gráfico de coluna padrão, que quando você cria um gráfico no Office, ele cria esse gráfico de coluna aqui. Esse aqui é o padrão, é o Column Clustered. Então eu vou pegar esse cara daqui e vou colocar aqui, ó, Column Clustered. Tá vendo? Você sempre vai passar assim, XL Chart Type, que foi esse cara que você importou, ponto, Column Cluster. Então foi por isso que eu falei pra vocês, galera. É uma documentação meio esquisita, os nomes são meio esquisitos, os nomes são meio confusos e tal. Então não é algo pra vocês ficarem tentando decorar, putz, tem que saber isso de cabeça. Não, você vai sempre consultando a documentação, sempre consultando um código que você já fez, pra você ir conseguindo criar o gráfico do jeito que você quer, beleza? Ou o slide inteiro. E aí se eu pegar agora e rodar esse código aqui, olha lá o que ele vai fazer, ó. Criou esse gráfico, esse PPT3 para você. E aí se eu olhar lá agora na minha pasta, eu tenho aqui, ó, meu PPT3. E aí se eu abrir o meu PPT3, olha o que ele vai mostrar para mim. Tá lá o nosso slide com o nosso gráfico, pô, bonitinho. A gente podia até ter colocado ele maior aqui, ó, para ele aparecer assim, desse tamanho aqui na tela. Era só você ter colocado ele maior, que ele ia entrar maior aqui dentro do seu slide. Beleza? E claro, Lira, se eu quisesse editar a cor do gráfico, se eu quisesse colocar rótulo de dados, se eu quisesse tirar o título dali, tá vendo aquele título vendas que a gente passou, já fica aqui em cima automaticamente? Se eu quisesse editar, não sei o que, sempre dá pra você editar várias e várias coisas aqui dentro. Mas, como eu falei pra vocês, isso aqui é uma aula mais de introdução a essa integração pra vocês. Então, espero de verdade que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado um pouco pra vocês como que funciona essa integração, que alguns de vocês já consigam, inclusive, pegar e aplicar. E minha sugestão é, primeiro, baixa esse arquivo aqui do gabarito e baixa a cartilha para vocês terem para consultar sempre que vocês precisarem. Porque, como vocês puderam ver, é meio confuso os códigos aqui de dentro, eles não são muito intuitivos da primeira vez que você olha. Então é importante você ter um código para você consultar sempre que você for precisar. E segundo, sempre que vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa, você tem que primeiro deixar o like no vídeo e comentar aqui o que você quer saber, se inscrever, tá inscrito no canal, porque, pô, se você ficar pedindo pra gente gravar vídeo e não tá inscrito no canal e não dá like no vídeo, aí o negócio não funciona também, beleza? Então, galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.